Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já parou pra descansar, sei lá, pra jogar um videogame, assistir uma série, um filme, e acabou no meio desse processo se sentindo culpado, como se estivesse fazendo algo de errado? E muitas vezes isso acontece porque você sente que não fez o suficiente. Talvez tenha alguma tarefa que você deveria ter feito e não fez, ou algo que você deveria ter terminado e não conseguiu terminar ainda. E aí quando você vai descansar, você se sente culpado por estar parado e não estar fazendo aquela coisa produtiva. Bom, e muitas vezes isso acontece porque a gente parece que foi ensinado a acreditar que descansar é pra gente preguiçosa. Principalmente se você joga videogame. Antigamente tinha um grande preconceito com quem joga videogame. Hoje em dia já não, tem até campeonato mundial, então não tem problema. Então, por causa desse pensamento da gente achar que descansar é coisa de preguiçoso, quando a gente vai descansar, a gente se sente culpado, achando que tá desperdiçando o tempo. Bom, eu sei exatamente como é isso, de dar tudo de si em alguma coisa e às vezes não acaba não atingindo as expectativas, né? Ou acaba não terminando aquela tarefa, aí você pensa em descansar, mas se sente culpado. Eu sei exatamente como é isso. Mas não precisa se preocupar, tá? Que esse vídeo não é nenhum vídeo te ensinando como você faz pra acordar cedo pra ser mais produtivo ou coisa do tipo. A ideia desse vídeo é te explicar como esse descanso, na verdade, é muito necessário. E se você descansar da maneira certa, você nunca mais vai se sentir culpado e também vai conseguir ser muito mais produtivo no momento que é pra ser produtivo. Então, bom, eu me chamo Eduardo Valcher e se você não me conhece, seja muito bem-vindo e vamos começar o vídeo. Bom, você já deve ter percebido que parar para descansar sem aquele peso na consciência acaba sendo difícil. Muitas vezes que a gente para descansar, nossa mente começa a falar: ah, você poderia estar fazendo algo produtivo agora. E isso, como eu disse, acontece porque a gente está acostumado com uma cultura que se você não está sempre trabalhando, você é um preguiçoso. Então isso não é culpa sua. Isso tá numa mentalidade errada que muita gente criou e manteve por muitos anos. Uma parte do problema também é porque muita gente acredita que para você ser alguém sucedido, para você realizar seus objetivos, você tem que trabalhar o tempo todo, 24 horas por dia, né? O famoso trabalho enquanto eles dormem. E bom, isso é uma mentalidade até que boa de se ter, mas isso foi meio que criado da forma errada. Até porque tem estudos que provam que isso não é verdade. Os pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que até certo ponto, depois que você trabalha demais, você acaba ficando mais improdutivo. Então, se você trabalha muito, você acaba cada vez mais perdendo o seu rendimento. É como se você começasse lá no pico, lá em cima e ir descendo de pouco em pouco. Então não vale a pena ficar o tempo todo trabalhando. Mas mesmo às vezes sabendo disso, ainda dá aquela vergonha de estar descansando, né? De você estar jogando alguma coisa, alguém vir e ver que você está jogando em vez de fazer alguma coisa produtiva. Como se você parar um pouquinho para se divertir ou fazer uma coisa que você gosta fosse um desperdício da sua vida. Então você tem que pensar agora, será que o problema tá em descansar ou na forma como a gente enxerga o descanso? A primeira coisa que você precisa entender é que descansar não é um desperdício de tempo. Muitas vezes é você investir em si mesmo. Tenta pensar no descanso como se fosse algo essencial. É como se você tivesse que botar o seu celular para carregar. Ele fica o tempo todo ligado ali, vai caindo a bateria e chega um momento onde você tem que botar para carregar, senão ele vai desligar. E com o ser humano, muitas vezes não é diferente. Então, na próxima vez que você parar para descansar, já tenta colocar na sua cabeça que você não tá perdendo tempo. Você tá só recarregando a sua mente, descansando um pouco. Então, algo que você deveria fazer é você marcar um horário no seu dia, um tempo ali para descansar, onde você vai colocar na sua cabeça que quando você estiver descansando dentro daquele tempo, você não vai sentir culpa nenhuma. Assim você vai se manter produtivo, né, ao restante das horas que você combinou, e nesse horário de descanso você pode fazer o que quiser sem se sentir culpado. Naquele momento ele vai ser onde você vai recarregar as energias. Bom, mas depois de entender que o descanso não é algo errado, outro pensamento que você tem que mudar é que você não precisa estar produzindo o tempo todo. Muitas vezes no mundo de hoje, parece que a gente só vai viver mesmo quando a gente está produzindo, quando a gente está fazendo algo de importante. Mas você tem que lembrar que muitas das vezes, muitas das memórias boas que você deve ter, vieram de algum momento que você estava descansando também. Então a vida não é só você produzir, ser produtivo o tempo todo, trabalhar o tempo todo. Você tem que lembrar que os seus momentos felizes é o hoje, é o agora, é você estar vivo, você poder fazer o que quer. Então como você pode se sentir culpado por, sei lá, ir na rua, olhar um pouco para as árvores, sentir o cheiro da natureza, de querer deitar um pouco na grama, esse tipo de coisa. Muitas vezes só esse pequeno momento vale muita coisa. Coisa que se você, no futuro onde você só produz, não descansa nenhum momento, até chegar um ponto que você fique doente, você pagaria para ter um momento de descanso como esse. Então não vale a pena. Não tô dizendo para você não se esforçar, não entenda errado. Só tô dizendo que você tem que valorizar também o seu descanso e também lembrar que você não precisa estar produzindo 24 horas por dia, porque isso também vai te dar um pouco de liberdade e vai tirar um pouco dessa sua culpa no momento que você estiver descansando. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu já falei bastante disso aqui no canal, porque é uma coisa que eu uso, que é a regra de Pomodoro, né? Que é aqueles 50 minutos de trabalho, né? E 10 de descanso.
Eu faço esse ciclo várias vezes por dia. No caso, 50 de trabalho, 10 de descanso. Nesses 10 de descanso, eu posso fazer o que eu quiser sem culpa. E muitas vezes eu vou lá pra rua, tento pegar um ar, faço um aquecimento, alongo minhas costas, porque é muito tempo ficar sentado numa cadeira. E claro, dentro desses 50 minutos, eu tô totalmente focado, porque é o tempo que eu coloquei pra mim mesmo, onde eu tenho que ser produtivo e realizar minhas tarefas. Mas, assim como eu tenho o meu tempo pra descanso e o meu tempo pra trabalho, eu também tenho o tempo livre do dia, onde eu faço as coisas mais tranquilo, onde eu posso descansar também. E você tem que pensar da mesma forma, se dá um tempo pra descansar. E eu sei que muitas vezes você, sei lá, trabalha numa empresa e você não tem esse tempo pra descansar, eles não te dão essa liberdade. Mas é aí que você tem que pensar, como você pode descansar depois de um dia inteiro de trabalho. Você pode chegar em casa, dormir um pouco, jogar o jogo que você queria jogar, assistir o filme que você estava esperando, e depois que você descansar, faz as outras coisas que você deveria fazer. Ou faz as coisas, né, de preferência antes e depois descansa o quanto quiser. Outro ponto importante de você saber descansar é você entender que muitas vezes você não fazer nada é um dos melhores descansos que você poderia ter, principalmente se você trabalha em alguma área criativa, como você deitar numa rede ou quando você for tomar banho. Tenho certeza que em algum momento quando você estava tomando banho que veio alguma ideia incrível ou alguma coisa assim. Porque nesse momento que a gente não tá fazendo nada, entre aspas, muitas vezes é o momento que a gente tá realmente descansando. A nossa mente não tá tendo esforço. Então quando tem esses picos de energia ou de algum pensamento, a gente repara na hora que é alguma coisa boa. Então quando você não tá fazendo nada, seu cérebro meio que acessa aquelas partes escondidas que estavam no seu cérebro e começa a lançar pra você lembrar. E muitas vezes isso é recomendado pra você processar coisas que você aprendeu. Se você tem uma rotina grande de estudos ou que você tá aprendendo bastante coisa, muitas vezes esse momento de não fazer nada é o momento que seu cérebro vai usar pra você refletir sobre o que você estava aprendendo. Então vai ser mais fácil memorizar e aprender as coisas. Então uma coisa que você poderia fazer é também marcar um horário no dia onde você não vai fazer literalmente nada. Pode ser por 10 minutos. E eu quero dizer nada mesmo. Larga o celular bem longe, pega uma cadeira, senta lá na rua, deita no chão, medita, sei lá. A ideia é você ficar um tempinho sem fazer nada. Se dá um tempo pra descansar e pensar. Muitas vezes você acha que precisa conversar com alguém sobre isso, mas você parando um pouco pra conversar consigo mesmo, você vai descobrir que você já tinha todas as respostas que precisava. Então, outros pontos importantes que você tem que saber é, quando você for descansar, faça algo que você ama e sem culpa, tá? Principalmente se você tem medo de ser julgado pelas pessoas ou coisa do tipo. Muitas vezes, eu tenho certeza que muitas pessoas às vezes não descansam porque tem gente observando, porque tem gente perto. E as pessoas vão ver a pessoa descansando e vai achar que vão te criticar o dia inteiro. Mas pensa o seguinte, se você considerou que fez o necessário no dia, ou se você não fez o necessário no dia, tudo bem. Se você se esforçou de verdade, é isso que importa. Você tem o direito de descansar. E amanhã você se esforça para realizar o que faltou. Você sempre mantendo a mentalidade de que você tem que fazer suas coisas, assim como você tem que descansar, é o que importa. Os outros não tem nada a ver com isso. Então, para de ter medo de viver sua própria vida, medo de ser observado descansando. Muitas vezes isso tá no seu direito e você simplesmente joga fora. Então, se você, sei lá, é casado ou mora com mais gente ou coisa do tipo, e você acha que a pessoa vai te criticar, ou se ela realmente vai te criticar e vai querer brigar ou discutir com você, você para, tenta ter uma conversa com a pessoa, explica, ó, vamos fazer o seguinte, de tal hora eu descanso, de tal hora você descansa e faz o que quiser, entendeu? Importante você se dar um tempo pra descansar, e sem medo, sem culpa. Você tem que lembrar que o protagonista da sua vida é você, não são as outras pessoas. É você que faz o que você quiser, você tem a liberdade. Claro, no meio da empresa ali você não vai poder parar pra descansar durante uma hora, mas você tem que entender que você pode se dar um tempo pra descansar durante alguns momentos, principalmente quando você tá no seu momento, em casa, seu horário de descanso. Então, pensando nisso tudo, para de tentar sobreviver ao máximo e começa a viver. Você tem esse direito também. Bom, eu sei que muitas vezes, além de descansar, você talvez tenha alguma dificuldade de se manter fazendo alguma tarefa por muito tempo, principalmente se é alguma tarefa difícil. Você vai lá, tenta por um dia ou outro e acaba desistindo. Bom, não se preocupa que eu tenho a solução para isso. Eu falei sobre isso nesse outro vídeo aqui. Lá eu expliquei exatamente como você faz para fazer com que o seu cérebro comece a gostar de fazer coisas difíceis e transformar isso em um hábito para que todos os dias você consiga realizar a tarefa importante. Então, a partir de agora, eu quero que você se dê o direito de descansar e também se dê o direito de fazer as coisas da maneira mais produtiva possível. Assim você vai ser muito mais eficiente a qualquer momento. Então, eu te vejo lá.